Seus vendedores não conseguem performar do jeito que você gostaria. As pessoas que você contrata para o seu setor comercial não ficam muito tempo, a sua taxa de rotatividade é alta e, principalmente, você está gastando muito dinheiro e o seu time não está entregando o resultado que você gostaria. O que pode estar acontecendo com você é que a sua empresa não tem um processo de onboarding estruturado para os seus vendedores. E hoje eu vou te mostrar como você pode estruturar um processo de onboarding para fazer os seus vendedores se integrarem mais rápido, venderem mais e principalmente venderem melhor na sua estrutura comercial. Então pega papel e caneta e vem para o vídeo de hoje que eu vou te mostrar como construir um processo de onboarding eficiente para o seu time comercial. Eu vou abrir aqui com vocês a metodologia que nós aplicamos há mais de 14 anos na área comercial. Desde o processo de seleção dos vendedores, e aqui é quando a gente fala de vendedor, a gente está falando de qualquer peça fundamental do seu processo comercial. Pode ser um LDR, um BDR, um SDR, um closer. Miguel, não sei o que isso significa. Tá aparecendo aqui em cima, no cardzinho, um vídeo que a gente falou sobre o que é SDR, BDR, closer, para que você possa entender o que essas siglas representam dentro do setor comercial. Miguel, eu não tenho nenhuma dessas siglas aqui na minha empresa, eu tenho o vendedor mesmo, eu tenho o representante comercial. Serve para qualquer contratação que você vai fazer para vender mais. Então o que eu vou trazer aqui é uma metodologia simples para que em 30 dias, normalmente em 30 dias a gente consegue ter esse ciclo completo, mas que vai fazer com que a sua empresa, com que o seu time comercial se integre mais rápido. Aprenda melhor sobre os principais tópicos que fazem ele vender mais e principalmente quais são os processos que ele precisa seguir para fazer com que os seus resultados apareçam nos primeiros 30 dias. Então eu vou abrir aqui com você exatamente a metodologia que nós criamos e implementamos nos últimos 14 anos para treinar mais de 5 mil vendedores, para auxiliar mais de 300 empresas a venderem mais. Já são mais de 120 milhões de reais gerados através da Inside Sales como aceleradora comercial. Então, realmente, o que eu estou te trazendo aqui é uma metodologia que a gente aplica nas mentorias, nas consultorias e eu vou entregar de graça para você. A única coisa que eu vou te pedir é que você clique aqui no botão do gostei para incentivar esse canal, compartilhe com o seu amigo empreendedor, vendedor, gestor comercial, para que a gente possa fortalecer ainda mais essa comunidade. E também deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e também qual é a sugestão para o próximo vídeo, certo? Nós dividimos aqui na nossa metodologia da Inside Sales o onboarding em 3 etapas. Onboarding nada mais é do que o processo de integração do seu vendedor. Você fez o processo seletivo, analisou currículos, chamou para entrevista e decidiu qual é o vendedor, qual é o pré-vendas, qual é o SDR, LDR, closer que você vai contratar para o seu processo comercial. O onboarding é o processo dele se integrar com a sua empresa, os primeiros dias dele dentro da empresa. E o maior erro que os empresários cometem é já começar a cobrar venda dessas contratações. O principal indicador no processo de onboarding do seu vendedor, eu vou falar aqui vendedor de modo geral, não é vendas. O principal indicador do seu vendedor é o que vai gerar vendas. Ou seja, eu vou mapear quais são as ações, quais são os aprendizados, quais são os conceitos que ele tem que absorver, que no médio e longo prazo vai fazer ele vender mais, vai fazer ele respirar minha cultura, entregar a cara da minha empresa numa negociação. Nós dividimos em 3 etapas que pode durar em torno de 30 dias para você fazer esse processo de onboard de maneira eficiente. Dependendo da complexidade do seu produto, do seu ciclo de vendas, do ciclo de relacionamento com o seu cliente, pode ser mais tempo que você vai dar para esse vendedor, pode ser que você vai encurtar esse caminho em menos tempo. Eu vou colocar 30 dias dividido em 3 etapas para ficar mais didático, que é a média que a gente utiliza na implementação do processo de onboarding nos nossos clientes. A primeira, ambientação. A segunda, treinamento e acompanhamento. E terceiro, simulações de venda. Acompanhamento em ambiente controlado para melhoria do seu vendedor.
Eu vou explicar cada uma dessas etapas, trazendo um checklist que você precisa ter dentro do seu processo de onboarding em cada uma dessas janelas de oportunidade. A primeira etapa, que é a etapa da ambientação, é onde você vai entregar para este vendedor um playbook, um manual que contém todas as informações sobre clientes, produtos, processos de venda, ferramentas que ele vai utilizar, cultura, seja dress code, seja linguagem, seja visão, valores, objetivos, plano de carreira. Miguel, eu não sei o que é um playbook. O playbook nada mais é do que um compilado das principais ações, ferramentas e conhecimento que as pessoas precisam ter sobre a sua empresa e sobre a área específica que elas vão executar. No caso, a gente está falando de vendedores. Miguel, eu não tenho um playbook ainda. O que eu posso fazer? Você pode pegar por 5 dias e entregar tudo que você tem de material da sua empresa. Catálogo, reuniões gravadas, ligações, principalmente em 2 horas, sentar e trazer um compilado de coisas que você espera desse vendedor, trazendo de maneira escrita o que você espera que ele absorva nesses dias e você pode colocar ele sentado ao lado de um dos seus vendedores sêniores, de alguém daquela função que ele vai executar, que já tem competência para ser um espelho, para ser uma referência, para poder dar uma diretriz de forma prática. Então, dentro dos primeiros 5 dias, dependendo do seu processo, pode ser de 2 até 5 dias, você vai entregar para ele tudo que ele precisa aprender, estudar e conhecer sobre seus produtos, seus clientes, seus processos, ferramentas que ele vai utilizar, como ele deve utilizar, qual é a ordem que ele vai fazer, o que ele precisa executar quando ele chega, quando ele sai para o almoço, quando ele volta, é de fato desenhar uma rotina que ele precisa absorver nesse período de ambientação. O que eu te recomendo caso você não tenha um playbook? Que você documente tudo que você pode a partir dessa contratação agora. Não importa o que você não tem, mas a partir dessa contratação você vai ter. Então, tudo que você pedir para essa pessoa, tudo que você passar de material para essa pessoa, coloca numa pastinha. Pode ser no seu Drive e você vai colocar lá onboarding de vendedores, ou onboarding de SDR, ou onboarding de closer. Você pode dividir. O que ele precisa saber? Quais são os materiais que eu vou enviar? Qual vai ser o site, os catálogos? Qual é o processo que eu quero que ele siga? E aí você coloca dentro de um documento. E ali você entrega para essa pessoa. Miguel, eu não tenho nada. A partir desse vendedor você começa a fazer isso, porque você vai ver que depois nas outras contratações vai ser mais fácil, porque você já tem um material, já tem uma trilha educacional. É por isso que a gente fala tanto em ter um playbook. Playbook não é só um livro bonito para dizer que a sua empresa é organizada. Playbook é o cérebro da sua operação que não depende diretamente de você para rodar. Já pensou se você, a cada vendedor que você contratar, você tem que sentar, tirar 5 dias para ensinar essa pessoa, ela vai embora no sexto, você contrata outro, tem que começar tudo do zero. Miguel, eu não sei como escrever ou compilar isso. Não tem problema, coloca o telefone para gravar e você explicando para esta pessoa os treinamentos que você está dando para sua equipe, as informações relevantes que você está compartilhando, fica salvo. Depois você salva isso num Drive e entrega para a pessoa. Aqui tem um material que eu falei sobre o produto X, que o nosso especialista sobre o catálogo Y entrega e eu quero que você veja isso e depois me traga algumas informações que são importantes para o seu desenvolvimento. Isso é construir o cérebro de uma operação independente de você. Faz com que você consiga ter mais escala e principalmente padronização no seu processo. Sempre que você desenha um processo de integração ou de vendas, você tem que projetar o mundo ideal. O que o vendedor ideal, dentro do cenário ideal, dentro da situação ideal, precisa fazer. Claro que vai ter exceções, mas as exceções não podem ser regra. A regra é a excelência, é o processo, é a execução da maneira correta. E no final desses 5 dias de ambientação, você vai fazer um teste rápido com este vendedor. Pode ser escrito, então você pegar 5 ou 6 perguntas sobre produtos, clientes, processos que são importantes ele absorver e fazer uma provinha. Ó, João, aqui tem 5 perguntas que são importantes para o teu desenvolvimento. Para a gente ir para a próxima etapa,
preenche essas informações, coloca as respostas que você acha correto e no final do dia a gente vai conversar para que você possa tirar dúvidas e a gente possa te ajudar dentro desse processo de integração. É uma provinha mesmo. Miguel, não quero fazer escrita. Pode ser oral mesmo. Você sentar com ele e dizer, olha, João, vou te fazer aqui algumas perguntas sobre produtos, clientes, nossos processos, coisas importantes que eu quero saber se conseguiu absorver nesses 5 dias. É importante tu trazer a resposta mais próxima da realidade para que eu possa te ajudar num processo de desenvolvimento e aí eu vou te ajudar esclarecendo todas as tuas dúvidas. Ok? Respondeu as perguntas mais próximo do ideal? Vai para a segunda etapa, que são os próximos 5 dias. Nos próximos 5 dias a gente vai estar na segunda etapa do processo de onboarding. Aqui é treinamento. Treinamento específico sobre técnica, processos e estratégias de venda e como ele deve utilizar as ferramentas na prática. Como eu disse no começo, se você tem um vendedor sênior que pode ser o exemplo, que é o mundo ideal do vendedor que você deseja replicar, colocar ele do lado desse vendedor para ir aprendendo quais são as técnicas, estratégias e processos que ele segue nas negociações, nas prospecções, nos orçamentos enviados e nos fechamentos. Mas importante é você ter uma trilha educacional sobre treinamento de vendas. Como contornar objeções, aonde ele vai prospectar os clientes, qual é o perfil do cliente ideal. Bom, a nossa empresa vende para empresas, mas quais são os tipos de empresa? Quais são os tamanhos de empresa? Ele precisa fazer por ligação, por e-mail, por WhatsApp, pelo LinkedIn. É presencial? Ele mesmo dá andamento na negociação ou tem um segundo vendedor que é o closer, que ele precisa passar as reuniões marcadas, os orçamentos enviados? Como que ele faz para manter esse cliente ativo, que a gente chama de follow-up, dentro do CRM? Qual é o CRM que ele vai utilizar? Quais são as etapas que tem dentro do CRM? Então, esses próximos 5 dias é tudo que envolve processo de vendas, ferramentas, estratégias e mecanismos que fazem o teu vendedor performar mais. A gente quer aumentar a taxa de conversão do time como um todo. A cada 10 oportunidades, vender para 10. Como que eu consigo chegar nesse mundo ideal? Qual é o processo de qualificação? Qual é o processo de negociação? Qual é o processo de prospecção? Qual é o processo de pós-venda para pedir indicação? Então, tudo isso é importante para esse vendedor se ambientar no seu processo comercial e começar a absorver sua cultura e principalmente as boas práticas que vão gerar resultado e excelência no seu time comercial. No final dos próximos 5 dias tem mais um questionário, mais uma prova, para você ver qual é a competência técnica que ele conseguiu absorver dos processos. João, você vai ficar responsável por fazer prospecção. Eu quero te fazer 5 perguntas sobre ferramentas, estratégias e comunicação que você tem que utilizar para fazer a prospecção, para que a gente possa te ajudar a se desenvolver na parte que te compete, que é fazer prospecção. Não, eu estou contratando um closer. Então, João, eu vou te fazer algumas perguntas sobre técnicas e estratégias de negociação que a gente te ensinou nesses 5 dias e que tu absorveu com o fulano que é vendedor sênior, e eu quero que nesse momento tu traga para mim quais são as principais informações sobre o produto para gerar valor e quais são os principais argumentos para quebrar objeções e gerar a consciência de compra desse cliente agora. Ou seja, você faz um questionário com ele. Pode ser uma prova escrita, pode ser uma prova oral, nesse momento conversando com ele e ele trazendo as informações. Passou essa etapa, nós vamos para a terceira e última etapa do processo de onboarding, que é o processo de validação e acompanhamento do desempenho. Nesses próximos dias, nós vamos fazer o que nós chamamos de roleplay, que são simulações, seja de ligações para clientes, se ele vai prospectar, seja de reuniões de fechamento, se ele é um closer e precisa negociar, ou seja, um processo de atendimento pelo WhatsApp, se ele vai ser um SDR, um BDR dentro da sua estrutura. A gente vai pegar conceitos que já aconteceram na sua operação, ou seja, clientes que já tiveram algum tipo de negociação, algum tipo de problema, algum tipo de objeção, e você vai simular sendo cliente e ele sendo o BDR, o SDR, ou o closer, ou o vendedor nessa situação. Então eu vou chegar para o meu vendedor, e eu faço isso até hoje com os nossos vendedores e com os vendedores que nós treinamos, de ter um processo de roleplay e one-on-one, que é um acompanhamento individual. Nesse momento eu sento e digo, João, eu vou ser o cliente e tu vai ser o vendedor. A gente vai simular de fato uma situação em que você vai precisar contornar objeções, ou fazer prospecção, ou gerar valor, ou fazer com que eu compre o produto fazendo a melhor demonstração possível.
ok? Tá pronto? 10 minutos a gente faz. Depois a gente analisa, deixa gravado, depois a gente analisa isso e apresenta os pontos de melhoria para ele, para nos próximos dias a gente fazer um novo roleplay para ele consertar aquelas lacunas que tinham na sua performance. Então eu vou fazendo isso normalmente a cada 2 ou 3 dias. Se a minha agenda é muito ocupada e aí eu não tenho um líder comercial, eu faço isso mais espaçado a cada 5 ou 7 dias para poder fazer um processo de feedback e estrutura de desenvolvimento para esse vendedor. Você percebeu que até agora eu não cobrei venda, você percebeu que até agora ele não vendeu, ele não ligou para vender, ele aprendeu com o meu melhor vendedor, ele estudou o meu processo, ele respondeu as perguntas e ele se ambientou na cultura da minha empresa e nos processos que eu quero que ele siga. A partir de agora, eu vou começar a entregar na carteira dele uma ligação para ele fazer como vendedor, uma negociação para ele fazer como closer, supervisionado. Seja pelo meu gerente comercial, se eu não tenho um gerente comercial, eu mesmo vou fazer. Se eu não posso fazer, eu vou colocar o meu melhor vendedor para estar treinando ele. É o que a gente chama de microliderança, onde o meu vendedor ele não é gerente comercial, mas ele já pode se destacar a partir do momento que ele está treinando outros vendedores igual a ele, e se ele tiver um bom sucesso, uma boa visão, ele pode ser o meu próximo gestor, porque eu não tenho esse cargo na minha empresa ainda. Então, uma oportunidade para o meu vendedor sênior e uma oportunidade para o vendedor que está entrando, para ele aprender com o melhor. Então, todo atendimento que ele vai fazer é supervisionado, todas as ligações que ele vai fazer vai ficar gravado para que a gente possa analisar e trazer um feedback para ele. Todas as reuniões vão ficar gravadas para que a gente possa analisar depois e trazer um retorno sobre a postura dele, o que ele pode melhorar, e fechamos o ciclo em 30 dias. Então, toda a jornada dele teve conhecimento, validação desse conhecimento e principalmente acompanhamento com feedback de melhoria dentro desse ciclo. O ideal é que você faça isso de uma maneira mais frequente nesses primeiros 30 dias. O one-on-one, como eu mencionei aqui, é uma reunião individual. Então, você como gerente comercial deveria fazer uma reunião individual com o seu vendedor a cada 15, 30 dias no máximo. No processo de onboarding, vai fazer no máximo a cada 7 uma reunião para sentar com ele, olhar no olho dele, entender os desafios dele, entender quais são as competências que ele é bom para utilizar isso a favor do seu processo e melhorar aquilo que ele pode melhorar para crescer dentro da área de execução como vendedor. Além de tudo que eu trouxe para vocês até aqui, existe algo chamado PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Aqui na Inside Sales a gente tem uma matriz onde nós conseguimos metrificar o desempenho dos nossos vendedores e como que ele está se desenvolvendo na nossa operação desde o onboarding. Dentro dessa estrutura a gente consegue medir capacidade técnica, capacidade persuasiva de negociação de vendas, de técnica de vendas e desempenho. Quais são os indicadores chaves que eu espero que ele entregue e em quanto tempo ele precisa estar rampado, desenvolvido, conseguir entregar os resultados que pagam a conta dessa contratação. Se você quer ter acesso a essa matriz de forma gratuita, basta você clicar no link aqui embaixo e ir para a nossa sessão estratégica gratuita. Na sessão estratégica gratuita, a gente vai fazer uma análise da sua operação, um raio-x detalhado, te entregar um plano prático de forma gratuita para você aumentar os seus resultados em 30 dias, incluindo processo de contratação, canais de venda, funis de venda, estratégias de conversão e ainda vou te entregar de presente o nosso PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, matriz que você vai conseguir desenvolver e acompanhar a performance dos seus vendedores, certo? É um presente para você, por isso que você tem que curtir esse vídeo, se inscrever no canal para que a gente possa fortalecer essa comunidade e te entregar cada vez mais conteúdo de valor. Agora, deixa aqui nos comentários se você já tem um processo de onboarding ou se você vai implementar esse processo maravilhoso para aumentar a retenção de bons vendedores e o desempenho do seu time comercial, certo? Beijo no teu coração e até o nosso próximo encontro.